Hoje vamos falar sobre um segredo muito simples para o sucesso: como ser mais consistente, como agir todos os dias e como construir hábitos que mudarão a direção e o curso da sua vida. E não é porque seja simples que é fácil, é extremamente simples, extremamente importante, mas é muito difícil para a maioria das pessoas e é por isso que elas acabam não fazendo o que eu vou te ensinar aqui. O que eu vou te apresentar é o que eu gosto de chamar da lei do 100. É muito simples, então eis o que você precisa fazer. Ok, você precisa pensar consigo mesmo. Qual é uma habilidade, qual é a única coisa que se eu fizer aquilo, se eu construir esse hábito que eu preciso dentro de mim, é aquilo que mais mudaria a minha vida. Esse é o seu hábito-chave. Vamos chamar isso daqui de hábito-chave. Então, olha para algum hábito-chave que você pode ter que construir na sua vida. O hábito-chave, ele é como se fosse o primeiro dominó. Você bate o dedinho lá e caiu o primeiro dominó, ele tem uma cadeia enorme, porque ele vai mudar várias coisas na sua vida. Uma pedra apenas que cai do dominó, ela afeta várias outras. Então, quando você pensa sobre o hábito que você quer ter, a razão pelo qual ela é chamada de hábito-chave é porque esse hábito afeta muitas outras áreas da sua vida. E é muito simples. Digamos que você decida que a coisa que mais vai fazer diferença na sua vida é acordar cedo. E aí você fala, pô, mas acordar cedo não é pra mim, eu sou uma pessoa noturna e tudo mais. Agora, o que a maioria das pessoas faz no primeiro dia? Chega lá, coloca o despertador 5 horas da manhã e até acorda. Só que daí ela acorda, ela quer ler um livro de 500 páginas, ela quer cozinhar o melhor café da manhã do mundo, ela quer meditar, quer fazer yoga, quer escrever um livro, quer fazer natação. É tanta coisa que no final do dia você já está com 15 coisas. Esse não é o seu hábito-chave. O seu hábito-chave é literalmente uma coisa, e essa coisa é acordar cedo. Eu quero acordar todos os dias às 5 horas da manhã. E aí o que você vai fazer com isso, o que você vai decidir fazer com esse hábito, e esses são os outros dominós, entendeu? Então você pode acordar um dia e falar assim, tô com vontade de ler. Você vai lá, lê 20, 30 páginas do seu livro e tá tudo certo. No outro dia você acorda, você segue o seu hábito-chave, você acorda e você fala assim, pô, hoje eu tô mais energizado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair para uma corrida, entendeu? Então isso é uma coisa que vai levando e vai afetando outras áreas da sua vida. É isso que eu quis dizer. Então vamos lá. Para algumas pessoas vai ser acordar cedo, para outras pessoas vai ser malhar, para outras pessoas pode fazer um treino, sei lá, alguma outra coisa, mas você vai ter que decidir o que é importante para você. O que você enxerga que fazendo isso consistentemente, que é isso que a gente está falando, da consistência, isso vai mudar a maior parte da sua vida, tá? Como que isso te afeta? E o negócio legal é que muitas vezes você começa a ter outros efeitos nisso daí. Então você está acordando cedo, aí você já se sente melhor. Aí você vai lá e começa a correr. Beleza, estou correndo, estou me expondo a exercício físico. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de beber, eu vou beber com menor frequência. E é isso. Uma vez que você encontrou esse hábito-chave, tudo o que você vai fazer é repetir esse hábito durante 100 dias. Você decide a coisa que você quer fazer, esse hábito que você vai criar, essa ação que você precisa tomar no seu negócio, no seu dia a dia, seja lá qual ela for, e aí você vai tomar essa ação consistentemente por 100 dias. É isso. Vamos voltar ao nosso exemplo. Veja que eu não falei para você acordar cedo de segunda a sexta. Se esse é o seu hábito-chave, você vai fazer isso por 100 dias seguidos. Faça chuva ou faça sol, seja feriado, seja seu aniversário, não importa, não dê desculpas. O resultado, ele só vem com a consistência. Agora eu vou dar uma solução um pouco mais voltada aos negócios e que eu, por experiência própria, eu mesmo fiz isso quando eu estava abrindo a minha empresa de mercados autônomos. Eu criei o hábito de que eu precisava realizar 100 contatos por dia. E veja, eu não sou uma pessoa que eu fui criada pelo comercial. Podia ser cold call, podia ser cold mail, e perceba que em pouco mais de 3 meses, que são 100 dias, eu atingi 10 mil contatos. Agora, faz a conta aqui comigo. 5% desses contatos vão te responder, já são 500 conversas iniciadas. Dessas 500, 20% decidem que querem te dar uma oportunidade para fazer uma reunião, para apresentar o seu produto. Pronto, você já tem 100 oportunidades de negócio. E agora pense que você feche 1 a cada 5 reuniões. Pronto. Você fez isso consistentemente durante um pouco mais de 3 meses, você conseguiu 20 clientes novos. Foi exatamente isso que eu fiz. E apesar de ter muito mais insucesso do que sucesso, porque veja, foram 480 nãos que eu tive que tomar para ter 20 clientes, foi esse hábito que me levou a ter o sucesso no negócio. Eu ligava quando eu estava sem saco, eu ligava quando eu estava cansado, eu ligava quando eu estava, hoje acordei muito cedo. Eu não dava desculpa, eu simplesmente fazia. Eu ligava todos os dias para todos os contatos que tinha na minha lista e eu aprendi a tomar não. Eu aprendi a gostar do não, porque a cada não que eu tomava, eu estava mais próximo do sim.
O que eu recomendo aqui, o que eu realmente recomendo é que você suma, desapareça por 100 dias. E o que eu quero dizer com desaparecer, claro, não é deixar sua família e sair correndo. Obviamente, você tem as suas obrigações aí do seu dia a dia, faça as coisas com a sua família, mas desapareça de todos os seus amigos por 100 dias. E apenas diga, meu, eu estou trabalhando em mim, eu estou trabalhando num projeto e nos próximos 100 dias eu não vou estar disponível. Talvez eu suma por alguns meses, talvez eu suma das redes sociais e tá tudo bem. Fica tranquilo que a sua vida social, seja lá qual ela for, ela sempre vai estar prontinha de volta te esperando a partir do momento que você decidir que você vai voltar. Então você vai tirar 100 dias para focar em si mesmo, para focar naquele hábito que você quer construir, aquele projeto que você quer tirar do papel. Então, se você tem uma família, obviamente você tem obrigações familiares que você precisa fazer, como pai, como marido, como esposa, mas se você é solteiro, isso daqui vale muito para quem é solteiro, simplesmente desapareça e faça, seja lá o que você decidiu que vai ser o seu hábito-chave, você vai trabalhar, voltar para casa e trabalhar em si mesmo, você vai construir a si mesmo. Você está tentando começar um novo negócio, então vai trabalhar nesse negócio. Você trabalha durante o dia, você volta para sua casa e faz o negócio acontecer. Você vai desaparecer e daqui 100 dias seu negócio vai existir. Então, muita gente vai achar que você é louco, vai desaparecer durante 100 dias, mas não é isso. Você vai fazer uma coisa consistentemente por 100 dias. É super simples, não é difícil. Eu falei para você, o que é difícil é as pessoas entenderem e darem o primeiro passo, sair da inércia. É aí que você decide qual que é a ação que você vai tomar, o hábito-chave. E aí o segundo passo que você precisa fazer é fazer aquilo consistentemente por 100 dias. Não se permita dar aquelas desculpinhas esfarrapadas que aparecem porque é por causa disso, é por causa daquilo. Não, é incrível o que eu posso fazer se eu simplesmente parar de dar desculpa e começar a ouvir aquele ímpeto para eu poder fazer a minha ação virar realidade. Ivan, mas você não conhece minha vida. Ivan, você não conhece minha agenda. Para de dar desculpa, eu vou te falar uma história de um menino que trabalhou comigo. Ele chamava Guilherme. Ele era operador de caldeira e trabalhava numa escala de 5-1, das 6 da manhã até as 15h20 todos os dias. Se você não conhece bem essa escala, muita usina de cana utiliza isso. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí você folga no sábado e ele começa a voltar. Você trabalha domingo, segunda, terça, quarta, quinta e folga na sexta. Deu para entender? Então você folga no sábado, depois na sexta, depois na quinta, sua folga vai voltando durante a semana. O Guilherme morava no interior de Goiás e ele saía da empresa, passava em casa para tomar um banho e logo já corria para pegar um ônibus que ia para a cidade mais próxima, que era Rio Verde, quase 1h30 de distância, para estudar engenharia. Ele assistia às aulas, pegava o ônibus de volta para a cidade dele, chegava quase meia-noite todos os dias em casa. E o que mais me deixou assustado com a força de vontade dele é que ele tinha uma filha e dava para ver o amor que ele tinha pela menina. Em resumo, ele levou essa vida durante 5 anos, conseguiu se formar e começou a se destacar na empresa. Enquanto isso, muitos reclamavam que não tem tempo para nada, que não tem faculdade na minha cidade, que não sei o que lá, mas eu tenho uma filha, eu preciso buscar ela na escola, você não conhece meu hábito. Você não conhece minha vida. Então, seja lá o que for, você vai criar esse hábito com a mesma força de vontade que o Guilherme tinha para fazer a faculdade. A diferença é que ele não fez isso durante 100 dias, ele fez isso durante 5 anos. Deixa eu te falar uma das razões pelas quais isso daqui é extremamente importante. Número 1, eu desenvolvi alguns relacionamentos realmente ótimos com pessoas que foram muito bem-sucedidas. O que eu descobri com elas é que as pessoas bem-sucedidas, elas não são tão inteligentes assim. Elas não são mais inteligentes do que a média. Não é isso. Seja lá o que sucesso signifique para você, sejam ótimos pais, muito dinheiro ou grandes empresas, o que quer que sucesso signifique para você, as pessoas de maior sucesso do mundo, elas são as mais consistentes. É isso, elas não são mais inteligentes, elas não têm mais força de vontade na maioria das vezes, elas simplesmente decidiram ser consistentes. Elas acordam todos os dias e fazem o que precisam fazer para ir de onde estão para onde querem chegar. Alguém que é muito rico, que trabalhou de forma consistente, que não desistiu, alguém que está numa forma incrível, com um corpo incrível, é isso que é o sucesso. Elas simplesmente fizeram muito consistentemente o que elas deveriam fazer. A maneira como ela se exercitava, a maneira como ela comia para ter aquele corpo. Cara, pensa no Cristiano Ronaldo. Esse cara não come um pedaço de pizza nunca. Por quê? Porque ele sabe o que ele precisa fazer para ter aquele corpo, para ter aquela garra, entendeu? Alguém extremamente calmo, centrado, naquela paz. Eles simplesmente foram muito consistentes em meditar, fazer exercícios de respiração, estar presente, sentir aquela energia. Eles foram muito consistentes. E o sucesso da consistência, ele se acumula com o tempo.
Então você pode pensar, mas são apenas 100 dias, mas a cada dia que passa, você está melhor do que quando você começou. E aí passou 7 dias, você já está uma semana melhor. Passou 20 dias, você já está 20 dias melhor. E aí a hora que você vê, passou 2 semanas, passou um mês, passou 100 dias e você foi acumulando todo esse sucesso. Então lembra disso, gente, o sucesso vem da consistência. Quanto mais você fizer, mais sucesso você vai ter. Você só consegue falhar se você desistir. Se você desistir, você não vai ter sucesso. Então o primeiro passo que você vai fazer é escolher o seu hábito-chave. O segundo passo é você repetir essa ação durante 100 dias, sem dar desculpinha. E agora eu vou explicar para você por que são 100 dias, não é coisa da minha cabeça. Isso é ciência e chama neuroplasticidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês para ver se fica claro. Imagina que tem um caminho que ele é perpendicular, tá? Ele vem aqui e depois ele desce, tá? Então você quer vir daqui para aqui embaixo, ó. Só que você tem que andar, digamos assim, ó, os catetos, tá? Então você tem que andar para cá e andar para cá. O que a maioria das pessoas faz? Imagina que esse caminho aqui, ó, ele está concretado. Aqui embaixo, ó, é grama. Então as pessoas, quando elas querem vir daqui para cá, elas cortam o caminho aqui, ó, nem que seja pela grama. Se não tiver uma plaquinha lá escrito proibido pisar na grama, a pessoa vai fazer o caminho mais curto, que é essa hipotenusa aqui, tá? Qual que é o problema? Você vai pisando na grama e ela vai marcando. Chega um ponto que você criou um caminho de terra aqui, por isso que fica feio, por isso que você coloca a plaquinha do proibido pisar na grama, tá? O nosso cérebro, ele funciona de maneira parecida. Quando você faz a primeira vez o caminho, a grama não vai desaparecer magicamente, a grama não vai sumir, tá? Só que quando você fica indo e voltando, ó, pisando e amacetando aquela grama, ela vai se deformando para formar aquele caminho. E é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. Por isso que eu falo para você fazer essa ação durante 100 dias. Você faz um dia, você faz 2 dias, você faz 3 dias, pode ser que nada aconteça, mas se você fizer consistentemente durante 100 dias, isso vai dar certo. Quer ver? Eu tenho um livro aqui, ó, que eu vou pegar aqui para vocês. E, gente, não achei o livro não, deve estar na casa da minha mãe. Mas você provavelmente já viu esse livro, porque ele é bastante famoso. Ele chama O Poder do Hábito. O que ele fala no Poder do Hábito? Que os hábitos, eles são formados no longo prazo. Você nunca vai parar de fumar, você nunca vai se exercitar indo 2, 3 vezes ou ficando 2, 3 dias sem fumar, tá? Então o que você precisa fazer? Você faz o gatilho, faz a ação e tem a recompensa. Basicamente esse é o resumo do livro. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está criando caminhos novos no nosso cérebro de forma que isso possa fixar. É muito mais fácil você andar de bicicleta quando você já caiu um monte de vezes, quando você já sabe o que você tem que fazer. Agora, se você anda uma vez, deu certo, 2 vezes, deu certo, aí você para, o negócio não anda. É a mesma coisa com idiomas. Você está aprendendo uma língua nova. E eu falo isso de experiência, gente, porque eu falo 6 línguas. Você está aprendendo uma língua nova. Se você chega num ponto que você não passou a zona de arrebentação ainda, você já consegue um pouquinho se comunicar, mas você não adquiriu aquela fluência total. Se você chega nesse ponto e para de estudar, o seu cérebro ainda não solidificou esses caminhos neurais para fazer aquilo realmente fixar na sua cabeça. Então você ficar 1 ano sem ver a língua, 2 anos sem ver a língua, acabou, você perdeu. Você tem que começar basicamente do zero. Não é do zero, mas é basicamente do zero. E se você passa dessa zona de arrebentação, se você consegue chegar mais longe, aí entra o conceito da neuroplasticidade e você consegue fixar isso daí. É basicamente isso que a gente está fazendo com o nosso hábito. 100 dias, seja constante. Seria muito legal se pudéssemos desligar a parte do cérebro que controla o medo, a amígdala, que é a que libera aqueles hormônios que instigam as nossas crenças limitantes. Se só tivesse um switchzinho, um disjuntor que liga e desliga, não seria incrível? Porque daí todos simplesmente agiriam. Nós dificultamos demais porque a gente pensa demais. A pessoa que quer entrar em forma, não, até pior, a pessoa que precisa entrar em forma porque ela está mal de saúde e o médico falou que ela precisa. Ela posterga todos os dias aquela matrícula na academia. Eu mesmo já vi pessoas que sonham em ser empreendedoras e ficam jogando esse sonho para frente, para o futuro, porque elas têm medo, mas se tal coisa acontecer, porque fica pensando. Ela não avalia o pior cenário que pode acontecer se tudo der errado. Agir, portanto, é difícil, embora simples. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço são comprometidas. Elas não são as pessoas mais inteligentes. Elas não nasceram ricas. Inclusive, a grande maioria não nasceu rica. Na verdade, eu acho que pouquíssimas das pessoas que eu conheço nasceram ricas e são muito bem-sucedidas. 80% dos milionários nasceram ou na classe média ou na classe baixa e eles ascenderam através das ações deles que eles tomaram ao longo da vida. Então eles não tinham a vida perfeita, eles não tiveram a infância perfeita, eles simplesmente decidiram que trabalho duro e dedicação seriam algo que eles iam construir em si mesmos. E o bonito aqui é que você pode ter uma vida nova em 12 meses,
em 3 anos, em 5 anos, se eu dissesse que se você trabalhar muito duro em algo pelos próximos dias, pelos próximos meses, pelos próximos anos, eu te garanto que você vai ter 5 milhões garantidos, ou que você vai ter muito sucesso. Não há dúvida que você estaria ganhando 5 milhões. Você iria em frente e não desistiria. Com certeza, se você tiver 100% de garantia, você faria. Sim, o problema é que você pensa demais. Você pensa, mas e se tal coisa acontecer, e se não der certo, e se tal coisa, e se eu não for suficiente, e se eu não for inteligente, e se eu não tiver os contatos certos. Você fica pensando, você não aprende a desligar essa parte do seu cérebro, e mesmo que você não acredite em si mesmo, mesmo que você tenha todos esses medos, mesmo que você tenha todas essas crenças, você ainda vai fazer. Você não precisa acreditar em si mesmo para agir. A crença, ela não é um pré-requisito para agir. Mas se você tivesse começado e não parasse, já imaginou o que poderia acontecer? O problema aqui que eu vejo com muita frequência acontecer é que as pessoas elas chegam próximos de um desafio, elas chegam próximas de um colapso e elas desistem. E assim, gente, ter esses colapsos, ter esses desafios, essas lombadas na nossa vida faz parte. E toda vez que eu passo por isso, eu penso, graças a Deus isso aqui passou para mim. Porque é aquele ditado, né? Quando você pede para correr uma maratona, Deus não te dá a medalha, Deus te dá o tênis para você poder ir treinar e conseguir fazer. Então, quantas vezes você estava se questionando, quantas vezes você acha que você estava, não estou conseguindo progredir e você faz mesmo assim? É esse o conceito que a gente tem que ter na nossa mente. Quantas vezes você falou que ia começar um negócio e não fez? Quantas vezes você falou que ia fazer algo e simplesmente não fez? E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se a partir desse momento você simplesmente decidisse que quando você fosse começar algo, você fosse seguir em frente? A versão passada de mim desistiria o tempo todo. Sim, a versão passada de mim sim, ela não segue em frente, mas essa versão está no passado. Eu não serei mais aquela pessoa. A nova versão de mim tomará a decisão de fazer aquilo. A gente vai agir sobre isso. Eu simplesmente não desistirei mais de mim. Onde você estaria se não tivesse desistido daquilo que sonhou há 5 anos atrás, que você achou tão incrível para você? Provavelmente muito mais à frente do que está agora. Certo, agora pensa daqui para frente. Qual que é o seu sonho daqui para frente? Onde você quer chegar? Daqui 5 anos, onde que você quer estar? Se você agir e não desistir, onde você pode chegar? Porque isso não vai acontecer imediatamente. Não é, vou na academia, vou fazer meia dúzia de abdominal e vou erguer a blusa e vou ter um abdômen tanquinho. Não é assim que acontece. As coisas levam tempo. Leva tempo para se transformar na pessoa que você quer. Leva tempo para transformar a sua mentalidade, o seu corpo, naquela mentalidade que você quer. O sucesso não acontece da noite para o dia. É como aquela história do bambu chinês. Não sei se você já ouviu essa história. Você vai lá e planta uma semente de bambu. E aí você vai regar, coloca no sol e cuida dela por anos e anos e anos. No primeiro ano não sai nada, no segundo ano não sai nada, no terceiro, no quarto. No quinto, no sexto ano, ela cresce 24 metros em 6 semanas, a 60 centímetros por dia. Esse é o bambu. Às vezes na nossa vida é isso que acontece. Nada acontece por um tempo, nada, parece que você não está indo, não está progredindo, e de repente vem aquela paulada e bum, você se transforma numa pessoa completamente diferente em um ano. Então, gente, é isso que eu tenho para vocês no episódio de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para nós e comenta aqui embaixo qual que é o seu hábito-chave, qual que é aquela coisa que se você fizer, vai transformar toda a sua vida e colocar você onde você quer estar.